Mas eu quero, assim, indagar questionamentos. Eu vou, assim, questionar algumas coisas. O tema hoje é o terceiro templo. O terceiro templo de Salomão. O terceiro templo lá dos judeus, Israel. Então, só assim dando uma recordada, o primeiro templo iria ser feito por Davi, né? Porque quando o povo estava no Egito, né, indo para Israel, o povo de Jeová, eles fizeram aquele tabernáculo, mas não era considerado um templo, né? Porque era uma coisa móvel, eles eram um povo nômade, né? E Davi, ele teve no seu coração fazer um templo de pedras, né? Um templo, uma edificação para Jeová morar. Que ele pensou, poxa, eu moro num palácio, né? Por que os sacrifícios, por que Jeová se manifesta? Porque quando tinha aquele sacrifício, Jeová se manifestava dentro do tabernáculo, né? Do Santo dos Santos. Aí eu falei assim, por que Jeová não tem o templo, né? Então, em 1 Crônicas 28:3, 1 Crônicas 28:3, é falado assim o porquê que Davi não ia fazer esse templo. Lê para mim, Daniel, por favor. Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então Davi, como ele era guerreiro, ele matou muita gente em nome de Jeová, né? Que Jeová mandava ele matar. Ele não tinha, assim, vamos dizer assim, o requisito necessário para fazer o templo. Então, quem fez o templo foi o seu filho Salomão, né? Salomão, ele ergueu o templo, e esse templo foi destruído pelo rei babilônico, né, pelos babilônicos, Nabucodonosor, em 587 a.C. Então, 500 anos, quase 600 anos antes de Cristo, foi destruído. Só que depois de uns anos, poucos anos, uns 80 anos, foi reerguido o templo. Tá? Só que esse outro templo reerguido, que Jesus presenciou, né? Jesus entrou nesse templo, no ano 70 depois de Cristo ele foi destruído também. Né? Então foi esse templo, o segundo templo foi destruído. Essa reconstrução 500 anos antes de Cristo foi aquela de Neemias, não é? Fala que foi sob o comando de Zorobabel. Isso, Zorobabel, mas quem tomou a frente acho que foi o Neemias, não foi isso, Daniel? Foi? Da reconstrução. Neemias, na verdade tiveram vários sacerdotes, mas é que Neemias foram os muros também, né? É que a reconstrução do templo lá teve vários estágios, né? Mas enfim, depois foi destruído de novo. Foi destruído de novo 70 anos depois de Cristo. Isso. Então, quando Jesus estava com os discípulos se orgulhavam muito daquele templo, né? Que era o templo de Jeová, onde eles faziam os sacrifícios, né? E Jesus, em Mateus, ele fala sobre esse templo, Mateus 24. Eu queria ler de 1 a 15, é meio longo, mas é interessante essa passagem de como que Jesus via aquele templo de pedra, né? Então, Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, olha Jesus, como esse templo é bonito, olha as paredes, olha as colunas, olha a decoração, né? Olha aqui onde foi propiciatório. Então, o que Jesus falou?
Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, para Jesus, aquilo não tinha valor diante do Pai. Não tinha valor diante do Pai. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então vocês estão vendo que aqui já está se mesclando outro assunto. Jesus estava falando do templo que seria derrubado, né, que não ficaria pedra sobre pedra, mas os discípulos acharam que ia ser o fim do mundo quando isso acontecesse, né? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso a gente ouve, irmãos, há muito tempo. Falar de guerras e rumores de guerras e terremotos. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui eu quero dar uma parada também, irmão. Você lembra que há um mês ou dois eu falei sobre a perseguição que sofre a igreja cristã no mundo, né? Então isso já está acontecendo. Muitos estão sendo mortos por causa do nome de Cristo. Então, tudo que está descrito aqui já aconteceu, não falta muita coisa para acontecer. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vide João de Deus, né? Que tem Deus até no nome, né? Então, a mídia, artistas, apresentadoras internacionais vinham se socorrer espiritualmente a esse homem. Quanta gente esse homem enganou. Não só, estou falando da religião espírita, mas também da religião cristã, evangélicos. Muitos pastores enganam, infelizmente, as pessoas. E a gente não pode negar, a gente não quer colocar uma peneira em cima, né? Porque, infelizmente, até a igreja cristã está contaminada, né? Existem então, pastores abortistas. Exatamente. Pastores que defendem o aborto, pastores que vão frontalmente contra o que está escrito na palavra de Deus, porque eles inventaram o evangelho dele. Tem evangelhos totalmente mesclados com o espiritismo, tem a Bíblia inclusiva. Então as pessoas estão fazendo a religião que elas querem para elas, né? Eu até achei engraçado que nesses dias de ano novo, né, que a gente recebe um monte de felicitações pelo WhatsApp, né? Uma pessoa escreveu assim: eu quero que Deus cumpra todos os seus desejos. Né? E eu fiquei pensando, essa é a postura das pessoas realmente, né? Que você tenha muita saúde, que você tenha muito dinheiro, que Deus cumpra tudo o que você quer. Só que o verdadeiro cristão é diferente. Ele tem que cumprir tudo que Deus quer. E não querer que Deus cumpra todos os meus desejos. Deus, faça isso, Deus, eu quero um carro novo, Deus, eu quero uma roupa, Deus, eu quero isso. E geralmente a gente quer coisas materiais, né? E ficar rico, e então... Ganhar na Mega Sena. É a frase célebre: muita paz, saúde e prosperidade. Exatamente.
Então, o verdadeiro cristão não tem que ter esse pensamento, tem que pensar em que em 2009, eu falo, em 2019, porque eu confundo, acho que é os 60 anos, em 2019, que eu cumpra todas as vontades de Deus, e não que Deus cumpra todas as minhas vontades, é o oposto, né? Então, traição, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Alguém tem dúvida que o evangelho já está sendo pregado em todo o mundo? Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Por isso também que a igreja está sendo perseguida em todo o mundo, porque não existe lugar onde não se ouviu falar que Jesus é o único e suficiente Salvador, né? Então, eu não sei o que está faltando aqui. Pois quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Irmãos, eu não vou entrar em Daniel, tá? Porque é muito discutível, né? 70 semanas de Daniel, porque o meu objetivo aqui é outro, não é falar sobre escatologia, de milenista, pré-tribulacionista, não é isso. O meu objetivo é outro, tá? A gente sabe que quando Jesus veio aqui na Terra, além da missão de mostrar o Pai, de revelar o Pai, eu vim revelar o Pai, que não conheciam quem era o Pai, conheciam um outro Deus, um Deus que era vingativo, um Deus que era guerreiro, um Deus que colocava espírito de mentira na boca dos profetas, um Deus que deu uma lei para a condenação do homem, um Deus que agia de um jeito, depois agia de outro, que era mutável. Jesus veio mostrar um Deus em que não há mudança nem sombra de variação, um Deus que é só amor, e não um dia é amor, outro dia é ódio. Um Deus que veio mostrar paz. Além disso, além de Jesus ter vindo revelar o Pai de amor, ele veio também nos transformar em novas criaturas para, através do perdão e da salvação dele, podermos nos transformar em templos do Espírito Santo. Isso também foi uma missão de Jesus, além de revelar o Pai, nos salvar, nos perdoar e nos tornar templo do Espírito Santo, que eu acho que são três coisas agrupadas, ou uma em consequência da outra. Então, em Hebreus 9, 11, Jesus fala muito disso. Por quê? Porque existia um templo de pedra. E Jesus falou, olha, isso daí tudo que vocês estão me mostrando, colunas, altura, candelabros, isso aí vai ser tudo destruído, vai ficar pedra sobre pedra. Então, em Hebreus 9, 11, fala assim, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, essa passagem é uma passagem tão rica que acho que daria uma pregação só para essa passagem de Hebreus 11 e 12. Mas o que eu quero dizer, Jesus veio estabelecer um perfeito tabernáculo através do seu sacrifício que foi perpétuo. Então não precisa mais ficar matando nenhum animal. Jesus já fez o sacrifício para nos resgatar das mãos daquele Deus tirano que deu aquela lei que iria condenar o homem.
Deus teve que mandar Jesus para nos resgatar, certo? Então, quando Cristo morreu na cruz, que ele rompeu o véu, quer dizer que todas aquelas ordenanças do Velho Testamento acabaram, certo? E aí se ficou uma interrogação. Ah, mas a gente não tem mais tabernáculo, né? Não tem mais, vai cair pedra sobre pedra, onde a gente vai adorar a Deus? Porque lá era o lugar onde a palavra era os rolos, né? Os rolos eram abertos, né? Isaías, Jesus foi lá, Isaías. Então, onde que é o lugar certo para adorar? Né? Será que a gente vai ter que viajar uma vez por ano lá para Meca ou lá para Israel, né? Para adorar Deus plenamente, né? Que tem muito cristão, muito crente, que o sonho dele é ir para Jerusalém, porque se ele não for lá, ele acha que ele nunca vai encontrar Deus. Né? Ele tem que ser batizado no Rio Jordão. No Rio Jordão, senão não vale. Então, João 4 dá essa resposta para a gente. João 4. É engraçado, né? Essa visão de local. De local. É uma visão tão arraigada na cultura judaico-cristã até hoje, né? O pessoal fala assim, vou lá na igreja adorar a Deus. Exato. É como se fosse uma... como se Deus só estivesse lá. Só estivesse lá. É uma questão até cultural, né? Quantas vezes a gente vê pessoas fazendo uma reverência, passando por algum determinado lugar, fazendo uma peregrinação, até mesmo isso que o Daniel falou, eu quero me batizar no Rio Jordão, senão eu não vou me sentir batizado, como se isso... Não é? Então fica assim, aquela sensação de localização, é uma coisa até perversa, né? Você citou o caso de Meca. Meca é a capital, do Islã, é a capital espiritual do Islã. E no islamismo, todo islamita tem que ir pelo menos uma vez na vida até Meca. E tem o horário do dia, não sei se é 5 da tarde, que ele tem que orar ajoelhado, olhando para Meca. Virado na direção de Meca. Então, em João 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. João 4, 19. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Então, essa mulher samaritana, irmãos, eu sei que é uma mulher que ela dava uns foras, entende? Mas ela tinha o valor dela, né? Tanto assim que eu não sei o que aconteceu, que ela foi casada com vários homens e ela estava viva, né? E pela lei judaica... Porque Samaria era outra... Samaria não tinha a lei judaica. A lei né? judaica, exatamente. Ah, certo. Então, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, não era um local onde ia adorar o Pai, não é Jerusalém, não é no monte, em nenhum lugar. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, esse aqui Jesus deixou bem claro, não é um local, não é lá na sinagoga de Jerusalém que você vai adorar, nem lá no monte. Você vai, Jesus e o Pai procuram adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso não é local, é você estar em sintonia com o Pai. Né? Não, Jesus nunca estabeleceu um lugar para ser adorado. E tanto assim que Deus também falou que Ele não habita em santuários feitos por pedras, né? Ele habita em nós.
Em 1 Coríntios 3,16 fala exatamente isso. Vocês nem precisam de abrir. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, isso aqui é uma coisa tão interessante, né, que a gente até sabe também que o Espírito de Deus habitando numa pessoa, se alguém destruir aquela pessoa, está destruindo o templo do Espírito Santo. E até fala que quando a pessoa se mata, né, ela está destruindo o templo do Espírito Santo. Né? E aí eu tenho pensado muito nisso. Por quê? Será que a pessoa que está se matando, será que ela é templo? Não, ponto de interrogação. Eu não quero resposta aí. Eu acho que, não sei, acho que é a resposta que haveria bastante discussão. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a morte é uma coisa assim tão violenta que para a pessoa partir por uma autoagressão dessa, ela está fora de si. Ela está fora de si. Essa semana, no prédio que eu moro, uma mulher se matou, sabe? Foi uma coisa assim muito triste, muito triste. Ela cortou a redinha da janela do 12º andar e se atirou. Uau! Estou sabendo Você conhece o Daniel Mastral? É, o filho dele se matou também, né? E o filho dele se matou de uma maneira muito trágica. O filho do Daniel Mastral? Se matou. Mas o filho do Daniel Mastral, ele tinha já uma história longa de tentativas de suicídio. Ele fez tratamento psiquiátrico, internou, tomou medicação. E ele estava sob vigilância constante, mas parece que ele achou a chave da casa, saiu e se matou no trem. Não sei se foi metrô, se foi o trem. O neto do Temer. Dizem, né? Dizem. Então eu fico pensando, será que uma pessoa que se mata, ela está, eu acho que, ou duas coisas, ou ela está doente, numa depressão profunda, ou Deus está muito longe da vida dela. Né? Porque é uma autoagressão. E aí eu fico pensando, será que ela era templo do Espírito Santo? O Espírito Santo estava dentro dela. Né? Então, Deus vai julgar todas as coisas, né? A gente não pode querer julgar ninguém por nada. Só falando em morte, a gente vê que nas sinagogas, ou nesses tabernáculos, ou nesse templo de Jerusalém, existia sacrifício de animais. Né? Então, a pessoa lá, o judeu pecava, ele transgredia a lei, e para ele não morrer, porque a lei dizia quem pecar morrerá, para ele não morrer, ele pegava um animalzinho que morria no lugar dele, e esse animalzinho era degolado, derramava o sangue, e esse sangue cobria o pecado dele. Era mais ou menos assim que acontecia nas sinagogas, né? Então, eu fico pensando assim, a similaridade que existe entre esse ato sacrificial, né, com o que acontece, por exemplo, com religiões de matriz africana, né? Candomblé, Umbanda, mesmo na maçonaria, né, que dizem que degolam o animal para beber o sangue do animal num crânio, ou essas civilizações antigas que também fazem sacrifícios humanos, né, que isso a gente sabe que existe. E até no islamismo, né, que também eles matam muitos cristãos, derramando sangue também inocente, né, achando que isso vai agradar ao Deus deles, né? Vai agradar lá. Então, a gente vê assim que o derramamento do sangue está sendo, uma vida está sendo esvaída, né? Está esvaindo uma vida. E isso agrada ao Deus do Velho Testamento, né?
E Jesus fala, olha, o sacrifício de bodes e de touros nunca agradou o Pai, mas agradava aquele Deus. Então são tantas diferenças que existem, por isso que a gente crê que Jesus reflete o Pai, Jesus veio revelar o Pai, e que aquele Deus sanguinário que se agradava do sangue, que a morte dos santos era preciosa para ele. Isso daí é uma coisa que se choca muito com o que a gente aprendeu, com o que Jesus veio deixar para a gente, né? Porque aquele Deus da guerra não tem nada a ver com Deus da paz. Eu sei que isso daí, irmãos, é uma coisa que a gente está repetindo, mas sempre tem alguém que possa estar ouvindo a nossa pregação pela primeira vez, para a gente deixar bem claro que o Deus Pai não tem nada a ver com o Deus sanguinário do Velho Testamento. Tá? Então, no templo do Velho Concerto, então havia o sacrifício dos animais, certo? Em Hebreus 7, 18 e 19, falava que aquilo não resolvia nada. Por quê? Porque a pessoa continuava pecando. Ela não era transformada por dentro. Ela ia lá, levava pombinho, levava ovelhinho, levava o bezerrinho, era degolado, o sangue escorria, agradava a Jeová, e a pessoa continuava má, continuava fofoqueira, continuava indolente, continuava malvada, continuava vingativa, continuava a mesma coisa, né? Então, Hebreus 7,18, que está se referindo ao mandamento do Velho Concerto, porque o precedente mandamento é anulado, tá? É suprimido, é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzido o que tinha se manifestado, né? Então, Jesus foi o nosso sacrifício perpétuo, né? Tanto assim que em Hebreus 10, 14, fala assim, porque com uma só oblação quer dizer oferta, oferenda, né, sacrifício, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, se a pessoa aceita Jesus, se a pessoa é nova criatura, ela tem que ter transformação de vida. Juliette, desculpa, você vai ler o Hebreus 9, 13 e 14? Não. Posso ler rapidinho? Pode. Irmãos, ó, esse texto aqui, ele é claro nesse sentido do que ele está falando. Ele fala assim, ele é uma pergunta. Ele fala assim, ó, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Quer dizer, o sangue de Jesus, ele não só limpa dos pecados, ele te lava dos pecados e ele faz você apto para servir a Deus. Que acho que é isso que ele está querendo dizer. Que aí é onde entra Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quer dizer, não é só dizer assim, o seu pecado está perdoado, mas o seu pecado está perdoado e você é feito santo. Eu te dou um poder para ser feito filho de Deus. É isso que ele está falando. Além do perdão, uma transformação. Uma transformação. Bom, então, irmãos, a Bíblia fala sobre anticristo, né? Que nos últimos tempos viria o anticristo. E que esse anticristo iria se assentar no lugar de Deus, certo? Então, isso está principalmente baseado em 2 Tessalonicenses 2, 3. Isso aqui é interessante a gente ver. 2 Tessalonicenses 2, 3 fala assim:
ninguém de nenhuma maneira, ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem antes que venha a apostasia. Apostasia é a pessoa ter fé e cair da fé, né? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, esse homem do pecado, filho da perdição, a gente interpreta como sendo o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, ele seria um nível mais alto do que Satanás, tá? Porque Satanás, ele se rebelava, certo? Satanás, ele tenta o homem para o pecado, mas esse é diferente, porque de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Então, por causa desse versículo, quase todos os evangélicos têm esse pensamento. O anticristo se assentará no templo. E como Israel há muito tempo tem a intenção de construir um templo, associaram. Então o anticristo vai se assentar, como Cristo veio de Israel, o anticristo também vai reinar em Israel, né? Só que existe um pequeno detalhe para a construção desse templo. Eles querem construir o templo no lugar onde existe uma mesquita islâmica, né? Que é a mesquita de Omar. Então, os islâmicos, né? Eles não querem destruir, demolir ou doar o terreno para os judeus construírem, certo? É porque tem um significado espiritual. Eles acham que foi ali que Maomé ascendeu aos céus. Então, e aí esse pequeno detalhe acaba virando assim uma situação. Será que vai construir? Será que não vem? E aí, como muitos evangélicos pensam, então primeiro vai vir o anticristo, e o anticristo vai se assentar ainda lá no terceiro templo, que nem começou a ser construído. Então Jesus vai demorar muito. Eu não sei quando é que Jesus não vai voltar agora. Apesar que o Macedo fez um aqui, né? Mas o terceiro templo é lá em Israel. E pelo que falam, né, já está tudo pronto. As vestimentas, os propiciatórios, as decorações, as cortinas. Existe a maquete. Está tudo pronto. Tem um detalhe, um outro detalhe também. Dizem, eu já ouvi aí em alguns documentários, não sei até que ponto isso é verdade, tá, irmão? Mas já ouvi em alguns documentários do YouTube afora, dizendo que os judeus mais os alto escalão lá do judaísmo, lá em Jerusalém, sabem exatamente onde está a Arca da Aliança e dizem que ela está ali embaixo, na região do templo, ou arredores, tem uma câmara secreta lá, que é onde está guardada a Arca da Aliança, e dentro dela dizem que até hoje ainda tem as tábuas e a vara de Arão e tudo. E quando construir o terceiro templo vai aparecer essa Arca da Aliança. Então, irmãos, o que eu quero dizer? O de Macedo tem uma parecida lá, de vez em quando ele sai andando lá no meio. Eles têm uma made in China. Tem comprado no Paraguai. Comprada na Conde. Outro dia eu fui na Conde de Sargentas com o Matheus, a gente viu lá os caras vendendo a Arca da Aliança, né? Não acredito. Lá tem. Você tá falando sério? Tem. Vou comprar uma pra mim. Tem até aquele negócio pra você degolar o bode e comer. Tem, é tudo de maquete lá, sei lá. Mas tem. Tudo de plástico. Plástico. Então, o que a gente sabe que se a gente ler em 2 Tessalonicenses, fala que porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Irmãos, lembra quando a gente estava lendo Mateus 24, que eu falei, isso aí tudo já aconteceu, né? Terremoto já aconteceu, peste já aconteceu, guerra já aconteceu.
E esse 2 Tessalonicenses 2:3 também está acontecendo. Por quê? Fala assim, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Tem muitos templos de Deus que está se assentando o homem do pecado, o homem da perdição. Né? Porque existe o grande risco de muitos cristãos ficar achando, não, mas vai demorar muito. Até os árabes concordarem, não é árabe, né? Os islâmicos concordarem com ceder lá o terreno para o templo. Depois ainda vai ter, Daniel falou que é 3 anos e meio, não sei quantas semanas. Aí eu já estou contando, são 200 e não sei quantos dias, são 1000 e não sei quantos dias. Dá tempo. Dá tempo de eu me converter. Né? Então, os judeus, nós sabemos que os judeus que seguiam fervorosamente Jeová, logicamente não creram em Jesus. E na verdade, acho que eles têm razão, porque Jeová é o oposto de Jesus, né? Jeová é o Deus da guerra, Jesus é Deus da paz, Jeová era soberbo, Jesus era humilde, Jeová é o Deus de toda a terra. Jesus falava, não, olha, meu reino não é desse mundo, mas para Jeová, sim. Jeová é o Deus do ouro e da prata. Jesus falou, não, isso aí não me interessa. Jesus ele contrariou muita coisa do Velho Testamento. Eu já conversei com um judeu sobre isso. Então eles falam que Jesus não tem como ser o Messias, porque teve muita coisa da lei que Jesus não cumpriu. Não fez. Ele estava esperando um Messias que ia reger o mundo com vara de ferro. Aí Jesus vem e se submete aos romanos. Né? Então, é uma coisa assim que talvez a gente até entenda esse modo deles pensar, apesar da gente não concordar. Mas o que a gente sabe é que Jesus foi o Messias do Pai e não o Messias de Jeová. Né? Talvez um dia eu fale sobre isso, tá? Que os seguidores de Jeová esperavam o Messias guerreiro, um Messias que ia resgatar Israel do domínio dos romanos. E nada disso aconteceu. Né? O próprio João Batista esperava esse Messias. Né? És tu? Devemos esperar outro. Devemos esperar outro. Aí Jesus falou assim, olha, vai lá e fala para o João, porque os cegos veem, os surdos ouvem, e aí eles... Aos pobres é anunciado e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Né? Então, em João 18, eu queria ler isso aqui que eu achei muito interessante, que é o diálogo entre Pilatos e Jesus. E é um diálogo tão interessante que só tem perguntas. Um responde perguntando para o outro. Né? E é um diálogo muito esclarecedor. João 18:33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Ele fez uma pergunta para Jesus: Você é o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu com outra pergunta: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te os outros de mim? Né? E aí Pilatos responde com outra pergunta. Tá? Porventura sou judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Eu pergunto para Jesus, o que você fez, né? Para estar todo mundo com raiva de você? Por que os sacerdotes estão com raiva de você? Por que o povo está com raiva de você? E aí Jesus respondeu o que esclarecia essa pergunta. Sabe por que estava todo mundo com raiva de Jesus? Porque o reino de Jesus não é desse mundo. Não é desse mundo, claro. Porque se o reino de Jesus fosse desse mundo, estava todo mundo em volta dele. Né?
o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. E aí ele repete, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus falou 2 vezes que o reino dele não é daqui. E os judeus sabiam que o Deus deles, Jeová, tem um reino que é aqui. Ele fala, eu sou Deus das nações. Né? Então Jesus, ele vem em nome de outro Deus, e não daqueles que os judeus conheciam. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Né? Que Jesus falou, meu reino não é desse mundo. E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Porque Pilatos, com a mentezinha fechada, ele achou que Jesus era rei de algum lugar aqui da terra, né? E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, porque eles não sabiam o que era a verdade. Jesus é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos, uma coisa que Pilatos não conhecia, e morreu sem saber, provavelmente, o que é a verdade. Né? A gente sabe, a verdade é Cristo. E dizendo isso, tornou a ir a ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Né? Bom, então, Jesus disse que o reino dele não é aqui, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação do livro de Apocalipse, porque Apocalipse existe o Messias que irá reger as nações com vara de ferro. Quem seria esse Messias? Será que seria o anticristo? Que Cristo falou que o reino dele não é daqui. Então, se o reino dele não é daqui, ele não vai reger nenhuma nação aqui, muito menos com vara de ferro, porque se o Pai é amor, como é que ele vai ter uma vara de ferro para ficar açoitando as pessoas, né? Então, a gente tem que ler Apocalipse, mas a gente tem que tomar conclusões de Apocalipse desde que ela seja respaldada com o resto da Bíblia. Pegar um versículo isolado de Apocalipse e fazer dele uma doutrina é muito temerário, é muito perigoso e podemos incorrer em erros. Né? Então, isso que você está falando é muito interessante, porque lá em Apocalipse tem um versículo, talvez vocês possam até me ajudar a achar esse versículo, dizendo assim, que Jerusalém descia do céu. Aí um pastor doido falou que Jerusalém era uma nave espacial. Porque está descendo do céu, né? Está descendo do céu. Quer dizer, lembra aquilo que o Esdras falou uma vez? Mas a gente não pode pegar um versículo bíblico, principalmente do livro do Apocalipse, né? E transformar aquilo em doutrina. Que Apocalipse parece que volta o ministério dos anjos lá. Né? Então o livro Então, tem que ser visto. Senão daqui a pouco você está acreditando no descolador. Exatamente. Então, a gente conhece aquela história da mulher cananeia, né? Isso aqui eu nem vou me deter muito, mas é só para dizer que Jesus, enquanto estava aqui na terra, talvez outro dia eu fale isso, eu vou pular para não me alongar muito, mas a gente sabe que quando Jesus estava aqui na terra, houve um período que ele era Messias de Israel, né? Porque a mulher cananeia pediu uma bênção para ele e Jesus falou, não, mas não é bom deitar os pãezinhos para os cachorrinhos, né? E a mulher fala, não, mas os cachorrinhos comem da mesa que cai do Senhor, né? Então, Jesus naquele momento ele queria passar a mensagem para os discípulos, para os mais próximos dele, né? Tanto assim que Jesus não foi como Paulo foi pregar por todo mundo. Jesus não, Jesus ficou circunscrito nessa época. Né? Então, a gente vê, irmãos, que quando
a Bíblia fala que o crente vai ter perseguição, que o homem do pecado vai se assentar no trono de Deus, ou pelos pastores, ou pelo próprio Jeová, Jeová já está assentado no trono de muitas igrejas. Porque muitas igrejas pararam de adorar o Pai e estão adorando o Deus do Velho Testamento, que até o Daniel falou, com todos os apetrechos da lei. Né? Então eles têm lá o candelabro, tem a arca com os anjinhos, né? E estão se voltando a todos os dogmas e ordenanças do Velho Testamento. E eles estão adorando Jeová. Né? Judaizando a igreja. Judaizando a igreja. Então, 1 Tessalonicenses 4... 15 fala assim: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Jesus, eu disse que o reino dele não é daqui, ele está no céu, ele deixou o Espírito Santo e ele vai resgatar a igreja dele sem pisar aqui na terra. Ele não vai mais pisar aqui na terra. Continuando aqui em 1 Tessalonicenses 4, fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esse versículo dá bem uma ideia que Jesus não vai reinar aqui, né? Então, essa história também que Jesus vai vir, vai buscar sua igreja, depois vai ter a grande tribulação, e quem não subiu a primeira vez vai ter a segunda época, né? Eu acho muito perigoso isso, porque esse versículo e muitos outros dá a entender que a igreja vai subir e não Jesus descer aqui, né? A igreja sobe e depois os que ficam. Olha, eu não vou conversar sobre isso, mas isso é um tema muito controverso. Posso só falar uma questão? Não existe, na minha visão, assim, de tudo que eu li já da Bíblia, essa história de que vai subir uma parte e depois Jesus volta para pegar a outra parte. Primeiro que isso não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum Jesus querer prolongar o sofrimento de alguém. 2. Não existe nenhum texto na Bíblia que seja 100% claro a esse respeito. Você vai encontrar textos como esse de 1 Tessalonicenses que são direto e reto. Ele fala assim: Jesus volta, pega, tchau, acabou. Julga as nações, já era. Vai ter um julgamento. Então, assim, só de uma fala rápida aqui para esclarecer para os irmãos, não existe nenhum texto na Bíblia que seja claro ao ponto de dizer Jesus vai voltar, pega uma parte, depois ele vai, reina, não sei o que, pega outra parte. Isso não existe na Bíblia. O que existe são textos quebradinho aqui, quebradinho ali, o pessoal vai lá junto, quebra a cabeça e forma a doutrina que parece mais conveniente. Eu acho que é muito temerário se afirmar um negócio desse de forma categórica, certo? Isso aí. Então, só complementando, Daniel, porque assim, parece que a teologia tradicional ela tem uma necessidade de montar esse quebra-cabeça. Percebe? Eu não sei o porquê, eu já meditei sobre esse assunto algumas vezes. Por que tem que ser desse jeito? Se o texto não é claro, se a Bíblia não é clara sobre esse assunto, por que tem que ser do jeito que os... E se eu montei errado esse quebra-cabeça? Isso vai poder até afetar o meu cristianismo ou o cristianismo de outras pessoas, que é essa questão de vem uma parte, vai, não sei o quê. Fica aquela sensação de que a obra está sendo uma obra mequetrefe. Percebe? Uma coisa meio nonsense. E alguns se salvam, depois tem uma segunda época. Exatamente. Então, eu acho que o caminho não é o futuro. O
O caminho é o agora. Eu tenho que saber que Jesus é o meu Salvador. Isso é o suficiente para que eu... Ninguém sabe o dia nem a hora. Nem sabe o dia nem a hora. Não, eu já conversei com pessoas que diziam que iam ficar na tribulação. Eles falavam, eu vou ficar na tribulação. Acreditando que Jesus vai levar a igreja, vai ter um momento da tribulação, depois, na tribulação, ele vai conseguir ter uma vida correta. Passa raspando no espaço, né? Então, essas doutrinas elas são perigosas, São perigosas. elas dão margem para a pessoa pecar. Se conformar com o pecado. Pior que Se confirmar com o pecado. Então, o Espírito que revela a igreja, revela, né, a palavra da igreja, é o Espírito Santo. Então, toda interpretação bíblica que dá margem ao pecado não vem desse Espírito, do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que eu estou falando sobre o terceiro tempo. Porque tem muito cristão esperando o anticristo reinar no terceiro templo. E aí depois ele vai contar quanto tempo falta. É 3 anos e meio que falta. Então ainda posso aproveitar bastante, né? 3 anos e meio. dá para tirar umas coisas. Então, irmãos, eu acho que são doutrinas assim feitas mais ou menos baseadas na Bíblia, mas que a gente sabe que são perigosas. Então, essa construção desse terceiro templo está baseada no templo de Salomão, certo? Quem foi Salomão? Salomão foi uma pessoa boa, uma pessoa exemplar na Bíblia? Deve ter sido, irmão, porque ele escreveu até uns livros aqui na Bíblia, deve ter sido uma pessoa então, sábio, né? Só que não, né? Porque o Salomão, ele é um ícone de... a gente lembra muito ele no cristianismo, quando a gente não conhece a visão que Jeová é um falso Deus, mas quando você conhece essa visão, você vê que ele foi um instrumento nas mãos de Jeová, né? Então, quando Salomão recebe toda a sabedoria de Jeová, ele não se torna uma pessoa boa. Ele se torna uma pessoa promíscua, ele se torna uma pessoa opressora sobre o seu povo, que a Bíblia fala que ele foi um opressor. Ele se torna uma pessoa soberba, né? Amando a glória, amando a fama. E depois, posteriormente, se descobre as bruxarias que ele estava envolvido, né? Então, existe até a goética, né? Goética de Salomão, que são manobras satânicas para submeter espíritos malignos, para aprisionar espíritos, para eles serem subjugados por Salomão, né? Então, é uma situação assim que não tem nada a ver com Cristo. Salomão virou um bruxo, né? E como que um homem recebendo toda a sabedoria de Jeová vai virar um bruxo, né? Então, é uma história muito estranha que não se encaixa. Daí a gente saber que Jeová não tem nada a ver com Jesus, né? Então, o rei Salomão, ele é ligado também na Bíblia ao número 666, né? Que o único versículo que fala sobre o 666 na Bíblia está relacionado com Salomão, que está lá no livro de Reis, que fala que a riqueza que trazia para ele era 666 talentos, né? Ciclos de ouro. Ciclos de ouro. Então, um ciclo de ouro é 32 quilogramas, não é isso? Alguma coisa assim. Então, era uma riqueza muito grande que se trazia para ele através da opressão, né? A opressão do povo. Aquela estrela que tem na bandeira, ela não tem nada a ver com Davi, que chamam de estrela de Davi. Aquela estrela é uma estrela que é um símbolo judaico, lógico, né? Mas ela também está na religião dos sumérios.
ela está presente também nos deuses do hinduísmo e coisas muito antigas. Também no islamismo, no shintoísmo, ela também é chamada de estrela de Refã. Então as pessoas ficam achando que aquela estrela é muito santificada e pega um adesivo e põe no carro. Aquela estrela é uma estrela também usada em bruxarias. Tanto essa de 6 pontas como a de 5 pontas. Né? E essa estrela também está ligada a um demônio que chamam de Saturno. Vocês já ouviram falar em Saturno, né? Existe, logicamente, um planeta chamado Saturno, que é o sexto planeta. Né? Quer dizer, está ligado com o número 6. E fizeram visualizações com telescópio, né? E viram que na base do planeta existe um hexágono. Você viu isso? Não. Existe um hexágono, assim, mostra uma figura de um hexágono, assim, a geografia lá do planeta. E esse Saturno tem a ver com o dia de descanso dos judeus, que é sábado, né? E sábado também está ligado com em inglês, como é que fala? Saturday. É o dia de Saturno. Saturday é o dia de Saturno. Que é o sexto dia. Que é o sexto dia que os judeus comemoram ou descansam ou celebram esse dia. O sétimo dia. É o sétimo dia, mas equivale ao sábado. Sim. Equivale ao sábado. Que aí domingo seria o primeiro dia e segunda, segundo dia, pelo menos para o nosso calendário. Né? Então está tudo muito ligado. Né? O que eu quero assim deixar será que vão construir o terceiro templo? Talvez sim, mas isso não é uma premissa para Cristo voltar. Né? Talvez se construa esse terceiro templo, talvez não. Por quê? Porque o próprio Jeová, que é um Deus que é antítese do Pai e, por consequência, é antítese de Cristo, é o oposto de Cristo, e o anticristo é o oposto também de Cristo, pelo próprio nome. Será que Jeová não seria o anticristo? Porque pelo comportamento dele ele é. Né? Então, até eu quero deixar registrado, né, o site verdadesbiblicas.com.br, que tem quase 800 estudos baseados unicamente na Bíblia, que provam na Bíblia que o Pai não é o Deus que mandava matar a criancinha, não é o Deus que mandava espírito de mentira, não é o Deus que trouxe a lei para a condenação do homem. Né? Então, o Pai e Jeová são deuses opostos. Então, será que a gente tem que esperar que o Emmanuel Macron vai sentar lá no templo feito pelos judeus, no lugar onde está uma mesquita do Islã? Né? E será se é ele mesmo, se vai ser Emmanuel Macron, se vai ser outro que vai ser intitulado de anticristo? Já tivemos vários, Alexandre o Grande, Hitler, Bonaparte, Mao Tse Tung, tantos que achavam que ele era o anticristo, porque era uma pessoa má, matava todo mundo, tinha uma índole horrorosa, e eles passaram a morrer, né? Apesar que o Macron, todas as fotografias que ele abraça as pessoas, faz aquele símbolozinho, né? Então, como que dizer, eu sou Satã, né? Apesar que muita gente faz, a gente vê a Hillary Clinton, o Obama, todo esse pessoalzinho adora fazer esse símbolo. Mas esse símbolozinho, a gente tem a infelicidade de que esse símbolo, que é esse aqui, na linguagem Libras, é amor. É amor. Né? No Libras é com um polegar. É polegar aberto. Um polegar aberto. E eles fazem polegar fechado. Eles né? fazem assim. Então Libra dá para é assim. diferenciar. Né? Então,
Na Libra é É assim. né? Na Isso. Libra é assim. Na Líbia é assim, com o polegar Efésios é amor. E o É. símbolo satânico é assim. é assim. Eles falam que é a mão chifrada. Então, não sei se vai ser o Macron, mas também eu acho que pra gente não interessa muito quem vai ser. E o que interessa é a gente estar buscando o Espírito Santo, é a gente estar se alegrando em Deus, colocando a nossa esperança no Pai e na obra de Jesus. Né? Então, vai existir o terceiro templo? Pode ser que sim, mas eu acho que se não construir, isso não vai retardar a vinda de Cristo. Isso não é condição, porque já tem muitos anticristos atuando na Terra. E eu vou terminar com isso, né? Eu quis deixar essa mensagem, irmãos, que está cheio de gente na internet brigando, não, tem que construir o terceiro templo, não tem que construir, não, é Jesus que vai assentar no terceiro templo, não, é o anticristo que vai assentar, sabe? Então, é tanta coisa que tem na internet, eu acho que a gente não tem que sair da simplicidade que há em Cristo, né? Bom, então, em 1 João 2,18, 1 João 2,18 fala assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, será que vai vir alguém? Aqui em 1 João está falando que já tem muitos, né? E a gente sabe que já tem muitos mesmo, porque a própria perseguição da igreja cristã, a igreja cristã eu acho que é uma das... Se tiver alguma outra igreja perseguida, não chega aos pés da perseguição da igreja cristã. Em 1 João também, mais um pouquinho para frente, 2,22, quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus e a Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E a gente vê tanta gente, tantos movimentos negando o Pai e o Filho. O anticristo está aqui. 2 João 1,7. 2 João 1,7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, irmãos, confessar que Jesus veio em carne quer dizer, ele é meu único e suficiente Salvador. O único quer dizer, qualquer caminho leva a Deus? Não. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Suficiente quer dizer, o sangue derramado por Cristo é suficiente para me salvar. Eu não preciso me basear nas minhas boas obras para me salvar. As minhas boas obras vão ser consequência de uma vida cristã, mas não são elas que vão me levar a Cristo, porque senão o mérito ia ser meu e não de Deus. Então, as minhas boas obras vão ser consequência da minha fé. Mas se eu não acreditar no sacrifício de Cristo, que Cristo veio em carne, que Cristo é meu único e suficiente Salvador, essas boas obras eu posso jogar na lata do lixo. E para terminar, 1 João 4,3, que fala mais ou menos também do anticristo, 1 João 4,3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, o espírito do anticristo já está no mundo. Então, não devemos de ficar fazendo muitos planos para o futuro, porque a igreja já está corrompida, já tem muitos sentados no trono que era o trono do Pai. Então, irmãos, o que eu quero tirar daqui? Pode existir construção do terceiro tempo? Pode, mas não
para o culto se vai ou se não vai ter a construção. Eu acho que quando Jesus falou que quando a Bíblia está escrito que Jesus virá como um ladrão na noite, que a gente não espera, a gente tem que ter essa postura. Não ficar com muitos acontecimentos, eu quero saber escatologia, porque eu quero estar preparado o dia que Jesus vier. Não, eu tenho que estar preparado agora. Eu tenho que estar com Cristo agora, eu tenho que buscar Cristo agora. Eu tenho que... E não porque daqui a 5 minutos você vai morrer. Também. Aí eu vou encontrar Cristo. Melhor ainda. Né? Então, irmãos, é essa postura que eu quero deixar para vocês, sabe? Não entrar nessa... em discussões, a gente vê assim, muitas pessoas discutindo apaixonadamente escatologias, né? Eu acho que é importante, talvez para o nosso conhecimento, mas a vida é a vida com Cristo agora. Amém, irmãos? Amém. Eu quero acrescentar uma questãozinha. O seguinte, irmãos, isso que a gente falou hoje é muito importante, porque em primeiro lugar, essa história de escatologia, como disse o Valdo, a Eliette estudou bastante durante o estudo, essa história de escatologia acaba muitas vezes afastando as pessoas da simplicidade que é Cristo. E a simplicidade que é em Cristo é a seguinte: Jesus morreu por nós aceitamos o sacrifício de Cristo, Ele colocou sobre nós a justiça que estava sobre Ele, nós estamos salvos. Acabou a história acabou para a gente aqui, estamos salvos. O dia que Jesus vem, pouco importa para o cristão. O que Paulo muitas vezes, e Jesus também, falaram, foi o seguinte: olha, perseverem até o fim, porque quem perseverar até o fim vai ganhar a coroa da vida. Então, assim, em termos de mensagem escatológica, não há necessidade de você ir mais longe do que isso. Percebe? Não precisa ir mais longe do que isso. Olha, eu já estou aguardando a vida de Jesus. Para mim, isso é o suficiente. Eu já vi pessoas, inclusive, pessoas que me recomendaram vídeos por rede social, enfim, já vi no Facebook, já vi no YouTube, enfim, já vi de tudo, irmão. O pessoal às vezes faz umas pregações e coloca na internet, uns pastores sendo um pouco, digamos assim, sensacionalistas, e o que esses pastores mais fazem é desviar o foco da igreja daquilo que está na Bíblia. Eu estava vendo, por acaso, eu vi hoje um pastor falando no Facebook, eu estava rodando na timeline lá e eu vi o pastor falando no Facebook um negócio que eu falei, olha que interessante, o rapaz está falando um negócio muito bom. Ele falou assim, ele leu esse texto de 1 João 4, ele leu assim: amados, verso 1, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí ele falou assim, olha, quando eu li esse texto, eu penso o seguinte: tem muitos pastores que abrem um versículo, uma passagem, falam assim, igreja, pode fechar a Bíblia, e o cara manda a pregação dele, goela abaixo, sem abrir a Bíblia de novo. Vocês estão entendendo? Ou muitas vezes abrindo em versículos fora de contexto. Por que é tão importante a gente conhecer o que está na palavra? Porque a gente vai testar se aquele espírito que está falando, se o que ele está falando, se o que o Daniel está falando, o Hélio, se isso está de fato na palavra. É muito importante a gente fazer essa análise. Então assim, não desvia o teu foco da Bíblia, não desvia o teu foco de Jesus. Não vá assistir vídeos no YouTube que falem que o fulano sonhou com o fim do mundo que vai acontecer na semana que vem. O sujeito, outro dia eu vi um sujeito falando que sonhou com tal e tal acontecimento, que o Kim Jong-un ia fazer não sei o que, e aí ele fez mesmo, e aí o Trump ia falar tal coisa e ele falou, irmãos, isso é um sinal de que realmente Jesus está voltando. Meu amigo, se você está esperando um sinal de que Jesus está voltando, você não leu a Bíblia. Que lá, a maioria dos sinais que estão escritos lá já aconteceram. Os sinais que a gente precisa já aconteceram. Então assim,
as pessoas estão ficando distraídas com esse tipo de coisa, estão esquecendo do mais importante, que é viver vida cristã. Isso é o mais importante. É verdade. Se você fica se preocupando com escatologia e esquece de viver a vida cristã, é muito perigoso. Sabe aquele pastor que fala do nome de Jesus lá? Como é que é o nome dele? Ele fala lá que o nome de Jesus... Aliás, o Rushua. Yohoshua, Que tem o tetragrama no meio. não sei o que. Cara, o cara é excelente de pregação. Ele é muito bom, só que ele prega coisa errada. É. Desnecessário. Fica desviando o foco. Não, e você sabe que um desses aí que pregava esse negócio, ele voltou tanto que ele virou judeu. Pois é. Então tá aí. Negou Jesus. Vamos. Irmãos, eu só queria fazer uma Temos oração antes. uma santa ceia a fazer.